Alegria poder sentar, alegria poder estar aqui nesta noite, conhecendo mais uma parte deste povo maravilhoso que é o povo de Deus. Ter a alegria de reencontrar aqui alguns irmãos, que me surpreenderam quando cheguei aqui. Tive a alegria de receber este convite do querido Adilson Ponciano. E quando ele fez esse convite há algum tempo, eu falei, vamos orar para ver o que Deus tem, porque os dias não estão sendo fáceis. Mas em oração ao nosso Deus, e depois que ele passou esse tema, esse propósito de estarmos aqui nesta noite, de pronto o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é com base nela que eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa nesta noite. Como disse Paulo, a fim de que possamos compartilhar algum dom e assim sermos edificados mutuamente, amém? Convido a nós abrirmos a palavra do Senhor, seja ela impressa no seu smartphone, no seu tablet ou mesmo na projeção, em Marcos, capítulo de número 5. Nós leremos alguns versículos que aqui estão. E o meu propósito é compartilhar com os irmãos também um pouco do testemunho do que Deus tem feito em minha vida. Em reverência à palavra do Senhor, se você encontrou, põe-te de pé no teu lugar, Marcos, capítulo 5. Creio que é um texto de conhecimento de grande parte da igreja, mas também creio que Deus tem algo reservado para nós. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, verso 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vamos ao verso 14, a parte final para seguirmos. Parte B do verso 14 diz, então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15, então, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O último verso 20 diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, eu sou grato a Ti pela Tua palavra, já estou debaixo da oração dos Teus santos, e peço tão somente que o Teu Espírito Santo, o mesmo que trouxe à memória, Senhor, evangelista Marcos, esses acontecimentos, pelos relatos que ele ali sondou, e pôde registrar nas Tuas sagradas Escrituras, é o mesmo Espírito que está conosco nesta noite, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que nos ensina todas as coisas. Dá-nos a compreensão da Tua vontade, do Teu querer, para que sejamos edificados em nossa fé santíssima. Assim eu oro com gratidão no coração, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Queridos, meu nome é William, eu sou pastor consagrado pelo Ministério Igreja do Monte desde o ano de 2008, então há 13 anos exerço o ofício pastoral. Naquele lugar eu pude receber o Senhor, pude casar-me, ter os filhos apresentados também ao papai e servir ao nosso Deus durante 21 anos, até que em 2017, pela graça de Deus e depois de muito relutar, o Senhor deu direcionamento para estar iniciando uma obra, o Ministério Corpo de Cristo, que fica alocado ali em Taguatinga Norte. Então estamos há quase 5 anos trabalhando para o Senhor. Já há algum tempo eu entendi que eu não trabalho para a placa, eu trabalho para o reino. E isso me permite estar aqui nesta noite, amém? Junto com os irmãos. Eu trouxe algumas fotos aqui para que a gente possa se inteirar melhor do que Deus tem feito. Queria pedir para o David e toda a equipe da multimídia que Deus abençoe vocês, colocar essa primeira foto para que vocês possam
me conhecer um pouquinho melhor, está aí projetado, né? Eu, minha esposa Cláudia, a pastora Cláudia, ao meio ali é o Lucas, o nosso primogênito, hoje está com 19 anos, e à extrema esquerda está o nosso caçula, o Davi, com 14 anos. Davi permaneceu na congregação, trabalhando lá na multimídia, servindo ao Senhor no lugar, e a pastora Cláudia está junto com o Lucas neste momento. Pode passar a próxima foto, por favor. Essa foto aí, que acabou de ser projetada, ela foi tirada em novembro de 2019, no culto de ação de graças, lá na Igreja Cristã Manancial de Vida, do Bispo Roberto, um amigo nosso. E essa próxima foto agora é a foto do Lucas ministrando na igreja do meu irmão. Aqui está projetada mesmo, querido. Ministrando na igreja do meu irmão na virada de ano, daquele ano de 2019. Ele tinha acabado de concluir o ensino médio. Estava ali preparando-se para a faculdade, né, e tudo mais. E agora vocês vão entender por que na foto anterior estava com tanto cabelo e agora já não tem tanto assim. Ainda que a Cláudia falou assim, eu nunca vi um careca tão cabeludo igual você. Você raspa a cabeça, no dia seguinte já está tudo preto de novo, né? Mas nesse final de ano de 2019, o Lucas começou a relatar para a gente algumas coisas que ele estava passando. Alguma perda de memória recente, nós começamos a notar nele uma mudança comportamental, fazer coisas que ele não fazia, falar coisas que ele não falaria, como quem perdeu o filtro, né? E a gente começou a observar e tentando ajudá-lo de alguma maneira, e começamos uma empreitada de exames e de consultas. Vamos a alguns profissionais, começaram a ver alguns vômitos esporádicos que começaram a se tornar rotineiros e começaram a se tornar, então, praticamente diários, em alguns períodos 3 vezes ao dia. De acabar de se alimentar e ter o vômito chamado vômito a jato. E nós começamos a investigação. Levamos alguns profissionais, levamos a um psicólogo, e eles falaram, isso aí é a passagem da adolescência para a vida adulta, está chegando faculdade, está tentando se decidir. A gente falava, não, nosso filho já sabe quem ele é. Nosso filho foi preparado para servir o reino do Senhor, de forma que ainda neste período de ensino médio, ele já desenvolvia um trabalho na escola dele, denominado Atos, junto com um grupo de amigos, no qual uma vez por semana tirava um intervalo, em vez de lanchar, eles iam pregar a palavra do Senhor ali numa escola pública em Taguatinga. E muitas pessoas conheceram o Senhor. Hoje nós temos membros dentro da nossa igreja, de filhos que conheceram Lucas e chegaram até nós por causa desse trabalho, para a honra e glória do nome do Senhor. De forma que toda a vida a gente falou, Lucas, você é um influenciador, você não é um influenciado. Mas vamos saber o que está acontecendo. Procuramos e começamos então a investigação de dezembro de 2019 até meados de maio de 2020. Depois de passar por vários médicos, por vários profissionais, e uma das coisas que todo esse processo vem nos ensinando e vem reforçando, diz respeito a uma frase de Edwin Lewis Cole, um pastor norte-americano que trabalha com o currículo Homem ao Máximo, Hombridade, talvez alguns conheçam. E uma das frases dele, ele fala o seguinte, que a dúvida, ela consome muito mais do que uma certeza. É algo mais ou menos assim. E a gente pôde viver isso na prática. Chegou um período próximo de maio em que, diante de umas profissionais que nós estávamos, eu falei, doutora, eu preciso saber o que meu filho tem. Porque a angústia de não saber o que é, está muito maior do que o pior diagnóstico que você possa me dar. E então, em maio, nós tivemos a oportunidade de chegar até o Sírio-Libanês em São Paulo, e lá nós tivemos a certeza do diagnóstico. Lucas foi um contemplado de 1 em 1 milhão, de tumor de células geminativas no sistema nervoso central, um câncer no cérebro. E a proporção dele, do caso dele, é de 1 aproximadamente para 1 milhão. Porque o local onde foi acometido o câncer é raro, a idade com que foi dado é rara. Então, quando junta todos esses fatores, é algo extremamente raro. Em maio, então, de 2020, nós iniciamos uma nova fase na nossa vida, de tratamento com ele. E foram 6 ciclos de quimioterapia. 6 períodos em que ele precisou receber a quimioterapia, até que, em final de agosto, concluiu essa etapa. E ele que veio muito bem em todo esse processo, quando chega final de agosto, início de setembro, tem um rebaixamento. Ele já não andava, já não falava, já não se alimentava. Dia 10 de setembro de 2020, acabou de completar 1 ano.
nós chegamos ao hospital, recomendado pelo oncologista dele, e quando ali ele chega, ele é imediatamente internado. Isso é numa quinta-feira. E no sábado, naquele mesmo momento, ele passa a ser entubado. Deus o sabe, alguns amigos mais próximos sabem que eu e o hospital não nos damos muito bem, assim, não é uma coisa... Não tem nada contra ele, eu gosto, né? Mas parece que ele não gosta muito de mim, então ele sempre me fez muito mal. Minha esposa fala assim, você tem problema de ver sangue? Não, não tem problema com sangue, eu sou doador de sangue, não tem problema com sangue, mas aquele ambiente não me fazia bem. E naquele sábado, então, está fazendo um ano, eu vejo meu filho numa distância daqui onde está o tecladista, sendo entubado. E a única coisa que me vem naquele momento é a vontade de adorar ao Senhor e de louvar o seu nome. E nós começamos então uma batalha. Porque o Lucas, além de toda essa situação que ele estava vivendo do tumor, ele passou a desenvolver um estado de mal epilético, esse é o nome. Ele passa a ter crises convulsivas recorrentes, uma após outra, e para poder proteger o seu cérebro, a equipe médica defende que ele precisa ser induzido ao coma. Então, por esta razão, ele é entubado, sedado e desligado, por assim dizer, do mundo exterior. E nessa expectativa, então, de entender o que está acontecendo, o tratamento é dado continuidade. E nós louvamos a Deus porque Deus em todo tempo cuidou de nós, em todo tempo Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. E a unidade onde Lucas está internado, até onde eu sei, é a única no Centro-Oeste que permite que ele mesmo em coma induzido consiga fazer a radioterapia. Essa próxima foto que eu quero que vocês vejam. Aí está ele, na primeira sessão de quimioterapia, de radioterapia, melhor dizendo, em estado de coma induzido, com uma equipe toda que está dando assistência a ele. E nós então seguimos, e ele faz durante 30 sessões, o que deu quase 2 meses, a radioterapia. E é interessante porque em todo esse meio tempo, nós recebemos diversos prognósticos, várias pessoas. E eu sempre tive que confiar em Deus, porque isso é o melhor que nós podemos fazer, confiar em Deus em todo o tempo. Os médicos se dedicaram e fizeram sempre o melhor. E eu louvo a Deus pela equipe que o Senhor permitiu que estivesse sob os cuidados. Mas algumas dessas pessoas muito profissionais e muito éticas ou muito céticas, certa vez, quando nós recebemos o resultado que o Lucas havia sido chamado pela UNB no PAS, aquele foi um misto de sentimento tão difícil de explicar como um turbilhão dentro do meu coração. Da alegria, da ansiedade, da dúvida, da angústia. Mas num ato de fé eu falei, nós vamos fazer a matrícula dele. E um belo dia então minha esposa conta para uma das médicas que estava cuidando do Lucas. E ela, naquele momento, falou algo mais ou menos assim, deixa eu ser real com você, esse menino nunca vai para a faculdade. Esse menino não tem capacidade de sair daqui. E ela foi ética e técnica, mas de tal forma que uma das auxiliares que estava dentro do nosso leito saiu para chorar. Uma técnica de saúde não aguentou ver aquela médica falar daquelas palavras conosco. Nós ouvimos aquilo e quando ela saiu, eu virei para minha esposa e falei assim, nenhuma dessas palavras prevalece sobre a vida do nosso filho, porque a vida do nosso filho está nas mãos do Senhor. A próxima foto, nós temos aí um período também que nós passamos juntos, nós passamos então de setembro até 28 de dezembro nessa UTI. O Lucas internado e nós estávamos ali junto com ele. Eu, minha esposa e o Davi ali atrás. Num plantão intenso, de ele nunca ficar sozinho naquele lugar. Ele conclui o ciclo de radioterapia, ele recebe todos os tratamentos que eram possíveis, até que uma médica
decide fazer uma investida em um medicamento, como eles chamam off-label, que é fora da bula, fora do recomendado. E nós oramos e o plano de saúde autorizou a utilização desse medicamento. E ele então começa a reagir à encefalite autoimune, ou seja, quando o cérebro agredia o próprio cérebro e provocava as crises convulsivas. Ao longo desse período, muitas vezes, retirava-se a sedação, ele começava a despertar, passava 2 dias com a gente, entrava em crise, convulsionava, sedava de novo. Até que, em dezembro, depois de aplicada essa medicação, ele começa a estabilizar. E no dia 28 de dezembro, põe a próxima foto, por favor. Esse hospital vê uma coisa que nunca aconteceu. O hospital praticamente para. Eles, sabendo quem era o Lucas, que era um baterista, que era um levita do Senhor, organizaram alguns profissionais e levaram uma bateria para dentro do hospital, uma guitarra, e um dos técnicos cantou louvando o nome do Senhor. Queridos, nós passamos 110 dias nessa internação dentro do hospital. E nós vivemos muita coisa da parte de Deus. Tinha vezes que a gente brincava, que não sabia se o leito onde nós estávamos era um leito de UTI ou era um gabinete pastoral. Porque pessoas entravam ali e falavam, tem algo diferente aqui. Profissionais que falam, olha, há 10 anos eu trabalho em UTI. E eu já entrei para atendimento de pacientes com estado muito mais simples do que o Lucas está vivendo. E o peso, a angústia, pessoas que não criam em Deus, que não declaravam a fé autêntica em Deus, amém? Criam, mas não declaravam, não viviam. E falava, era um peso, era uma angústia, era algo tão terrível. E a gente entra aqui, não tem vontade de sair. Dia 28 de dezembro, nós saímos da porta desse hospital pela frente. E muitas vezes eu não sabia de que maneira que eu ia atravessar essas portas com meu filho. Para onde nós iríamos. Uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, muita coisa Deus ministrou ao meu coração, mas uma das coisas que veio, e eu falava com a Cláudia, falei assim, olha, ao final de tudo isso, um dos 2 pais vai receber o Lucas de volta, eu só não sei quem é. Porque nessa disputa eu sou a parte mais frágil. Eu não tenho como contender com Deus. Mas nós saímos e fomos para o home care. Passamos a ter assistência domiciliar com o Lucas em casa. Põe a próxima foto, por favor, querido. Eu quero mesclar aqui um pouquinho do testemunho com a palavra. Como eu disse, eu creio que esse texto é um texto bastante conhecido de grande parte da igreja. Nós fizemos a leitura aqui em Mateus capítulo 5. Fala que Jesus atravessou o mar, que na verdade era um lago, saiu de Jerusalém, né? E chegou até outra costa, onde era a terra dos Gadarenos ou os Gerazenos. E o Senhor foi ali com um único propósito, encontrar um homem. A palavra diz que quando ele chega, este homem então vem ao encontro de Jesus. Um maltrapilho, endemoniado, alguém que as cadeias e os grilhões não podiam conter, alguém que bramava, gritava dia e noite, andando entre sepulcros, entre grutas que eram utilizadas como sepulcro, e com pedras lascadas, afiadas, fazia corte em seu próprio corpo. A palavra vai seguir, eu suprimi aqui, você pode ler depois, onde há um encontro dele com Jesus. Na verdade, os próprios demônios vão a Jesus e falam, não nos atormente antes do tempo, nos permita que nós saiamos aqui, nos lancemos nesses porcos. Diz a palavra que aproximadamente 2.000 porcos receberam esses demônios, se precipitaram e morreram afogados. Houve um estardalhaço naquela cidade. E na parte final que nós lemos, diz que então começaram a regressar e encontraram aquele homem sadio, limpo, vestido, porque ele estava nu em todo o tempo, assentado aos pés de Jesus, como diz em outro evangelho. Quando fui convidado para ministrar nesta noite, e eu confirmei, e nós estamos aqui com a temática de missão, evangelismo e família. E o Senhor me trouxe esse texto. Porque a missão é o dever de todo crente.
Sabe por quê? Porque a missão é o propósito do próprio Deus. A chamada Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, a qual é cumprida em Cristo Jesus. Ele vem em uma missão. Como ele declara, eu vim para salvar o que havia se perdido. Este foi o propósito. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e alcançar aqueles que estão perdidos. Missão é o nosso propósito. Nós temos a temática do evangelismo. E esse texto nos dá algo maravilhoso a respeito do evangelismo. A gente vai chegar agorinha. Mas a temática do culto também fala sobre família. E o interessante é porque quando eles expulsam Jesus da terra deles, aquele homem quer ir com Jesus e fala, eu quero estar contigo, mestre. E quando nós conhecemos o Senhor, nós não queremos largar Ele, não é assim? Sim ou não? Você não quer largar, você não quer sair da igreja. Você não quer deixar as coisas de Deus, você quer andar com Ele. Você quer estar com Ele em todo o tempo. Mas Jesus não permite. Antes ele diga, volta para os teus, volta para a tua casa. Sabe, queridos, a gente poderia explorar algumas coisas aqui. Mas eu fico conjecturando comigo mesmo que este homem tinha uma família. Nós não sabemos a idade dele, se chegou a ser casado, se tinha filhos ou não. Mas o fato é que ele em muito tempo andou perdido em si mesmo, afastado do próprio Deus e afastado da sua família. E uma das coisas que Deus nos reintegra ao conhecer a vida é a nossa família. E o Senhor então diz, volta para a tua casa, vai curtir a tua família, vai curtir teu pai, tua mãe, eu não sei, né? O Senhor sabia, eu não. Teus filhos, tua esposa, teu cunhado, tua sogra. Irmãos. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que conhece a fé, mas que negligencia os seus, é pior do que o descrente. Nossa família é o nosso primeiro ministério. Nossa família é a nossa primeira missão. E eu creio que o Senhor mandou ele de volta para casa, não permitiu que ele viesse, para que ele pudesse desfrutar de momentos com a sua família. E é por isso que eu pedi para parar essa foto. Essa foto foi tirada aproximadamente em abril, lá no quintal de casa. E eu gosto muito dessa foto, não só porque em abril é uma época que chovia, mas porque esse dia foi um dia muito especial que ficou gravado na minha memória. A rotina do Lucas, todos os dias pela manhã, nós dávamos seu banho. Lembre, Lucas não anda, não fala, não se alimenta via oral. E ainda nesse momento, nós tentamos fazer o melhor por ele. Então, na sua rotina diária, ele toma o seu banho pela manhã, nós saímos com ele para ele tomar um pouco de sol, por isso que ele está sem camisa, vitamina D. E com muito pouco contactuação, eu olho para a grama e falo para ele, meu filho, você quer sentir a grama? Sabe, queridos, durante a internação foram 110 dias, 86 dias ele não viu o sol. No dia que ele saiu do sol, saiu do quarto para ir pegar sol, você não tem ideia da festa que foi naquele hospital. Da comitiva, da médica que toma conta dele. Ela organizou uma comitiva, ela pediu a playlist do Lucas para ir tocando, enquanto saía do leito até o sol. Naquele momento, Lucas, você quer deitar na grama? Ele fez assim. Falei, Maria, amor, corre, me traz um lençol, estica nessa grama aqui, porque nós vamos deitar. E esse foi o momento que eu deitei com ele. Eu passei uns 40 minutos com ele ali. Ele dormiu e eu quis só ficar com ele. Eu lembro que minha mãe ligou nesse momento e ela brincando, falou que eu mandei a foto, né? Tirei a foto, mandei para algumas pessoas. E ela ligou para mim brincando, você não tem mais o que fazer não? Eu falei, mãe, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não troco nada do que esse momento com meu filho. Eu acho que era coisa semelhante a essa que Jesus estava dizendo, vai para tua casa. Vai para tua casa, não vem comigo, não vai para tua casa. Fica com os teus. Vai para tua casa. Queridos, infelizmente, muitas igrejas nos nossos dias têm usurpado não só o lugar da família, mas muitas vezes o lugar de Deus. Perdoe-me, pastores, de estar falando sobre esse púlpito, mas é algo que eu não posso me calar.
Aqui não acontece não, lá em Taguatinga acontece muito isso, viu, Deus? Da igreja querer ser mais do que o próprio Deus muitas vezes. Quer salvo? Vai para a igreja. A igreja nunca salvou ninguém. Nenhum pastor derramou seu sangue naquela cruz para salvar alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento. Cuidar dos nossos. Honra teu pai e tua mãe, que é o grande mandamento, ou o primeiro mandamento com promessa. A igreja é muito importante, mas ela não pode substituir esses dois pilares. Jesus disse para ele: vai para tua casa, vai ficar com os teus, vai. Esse dia é um dia que eu tenho guardado no meu coração, porque eu pude estar com meu filho. Parece tão bobo, parece tão simples, parece tão corriqueiro. Talvez você nunca tenha se atentado para isso, mas só quem ficou quase 4 meses com o filho em coma sabe o que é isso. E Deus nos permitiu viver muitas coisas depois disso. Acho que na próxima foto já, nós temos um dia que nós conseguimos ir para o Tagua Park, pegar sol. Família, ele, amigo, está aí, estamos reunidos aí em Tagua Park, pegando sol. Ele já com controle de cervical, conseguindo controlar a cabeça, na cadeira de roda, mas está junto com a gente ali. Aplauda ao Senhor, querido, aplauda ao Senhor. E o Senhor tem nos permitido viver coisas maravilhosas, queridos. Quando chega início de julho, final de junho, início de julho, vamos fazer novos exames com Lucas, exames de rotina, para ver como é que estão as coisas. E aí nós somos surpreendidos com uma recidiva tumoral. Aparece um novo ponto de tumor na cabeça dele. A gente respira fundo, dá glória ao Pai e se agarra à promessa dele, da fidelidade dele para com ele mesmo, para com a sua palavra. Alguns cantam: tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Não, não. Desculpa destruir seu castelinho de areia. Ele é fiel à palavra dele. Porque e qual a diferença? A diferença é que muitos fazem dessa diferença tão pequena o seu castelinho, o seu mundinho, dizendo: eu quero. Se o Senhor não fizer, Deixa eu compartilhar algo que eu aprendi da parte do Senhor. Deus é todo poderoso. Deus não conhece limite. A Ele pertence a honra, a glória e o louvor. Ele é todo poderoso para ressuscitar os mortos, para poder fazer a sepultura e para poder tornar de lá. Ele é poderoso para fazer vir a lepra e para tirar a lepra. Ele é poderoso para dar livramento da morte, para trazer também a disciplina segundo a vontade dEle. Mas há uma grande diferença entre Ele pode fazer e Ele vai fazer. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, ou que eu reforçou nessa caminhada, é que a fé não me é dada para poder alcançar o fim que eu quero. A minha fé não é determinística. A minha fé é me dada para que eu possa suportar o processo até o fim que Ele planejou. E nós então reiniciamos quimioterapia, um novo ciclo, uma nova internação. Antibiótico, tratamento, melhora. Chega o momento, 21 dias depois, novo ciclo. Faz o ciclo, passa um tempinho, nova internação. Nós estamos há 14 dias aproximadamente, novamente internados. A próxima e a última foto foi fresquinha agora, tirado acho que na quarta-feira. Estamos lá novamente, eu e ele, tomando sol no jardim do hospital. E lá ele permanece nesse momento junto com a pastora Cláudia, minha esposa, para permitir que eu pudesse estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Na certeza e na convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Queridos, se fôssemos compartilhar de tudo que o Senhor tem feito, a gente não saía daqui hoje. Eu quis condensar o máximo possível e trazer desse testemunho dentro da palavra. Cuida dos teus. Cuida da tua casa. Ah, pastor, você não conhece a minha família, não sabe, é quão difícil pregar para ela. Quem disse que você foi chamado para pregar para ela? Aonde entra o evangelismo no nosso tema. Como assim, pastor? Eu gosto muito de um teólogo que, registrando a sua obra, diz que saiu em missão com uma equipe para um país estrangeiro. E ele então chega, arruma o acampamento, organiza todas as coisas e reúne a sua equipe e diz: amanhã nós vamos sair para pregar. E eu quero que, se necessário, vocês usem palavras. A gente acha que o evangelismo é a obrigação de nós convencermos alguém pela nossa fala. E tem uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos que eu sirvo a Cristo, é que família não é ganha por pregação, é ganha por testemunho. Você não precisa convencer ninguém, não é papel nosso, o papel é dele. O Senhor diz, quando o Consolador vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel não é nosso, é dele. Nosso papel, fazer o que Cristo disse para esse homem fazer. É o que está em Atos, quando o Senhor diz: ficai em Jerusalém e do alto seja revestido poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe o que é uma testemunha? É alguém que fala o que viu. Ele só pode falar aquilo que viu, nada mais e nada menos. Uma testemunha diante de um tribunal, se falar algo a mais do que viu, mais do que a verdade, ele é condenado. Ele pode ser indiciado. Nós somos chamados para falar aquilo que nós vimos o Senhor fazer. E essa é a beleza do Evangelho, porque você não precisa de anos de formação teológica para poder anunciar o que Cristo fez na sua vida. É interessante porque João registra quando o Senhor está chamando os discípulos, e salvo engano no capítulo 1, verso 45, vai falar que o Senhor então acha Filipe. Mas aí ele sai, vai encontrar com Natanael e diz: nós achamos o mestre. Nós achamos o mestre. Aquele que estava escrito a respeito da lei de Moisés, o Nazareno. Aí Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu acho que Filipe pensa assim: rapaz, meu argumento acabou. Encontrei Jesus, o Nazareno, o filho do Zé, o carpinteiro. Quer saber, Natanael? Vem e vê. A melhor pregação que ele podia fazer: vem e vê. Essa é a pregação que nós fazemos dos nossos familiares. Vem e veja a minha vida. Veja o que Jesus fez. Veja como Ele me transformou. Veja o que Ele tem operado na minha vida. E tudo isso que nós estamos vivendo com Lucas é o que nós tentamos fazer. Fazer conhecido. Vem e vê. Durante todo esse processo da internação, eu fiz uma lista de transmissão para poder avisar algumas pessoas. Eu selecionei algumas pessoas da minha agenda de contatos, o que deu mais ou menos umas 80 pessoas. E dessas 80, falava nas suas igrejas, e falava para outras pessoas, e falava inclusive fora do país. Aonde a história do Lucas chegou, eu não tenho noção. Eu não tenho a menor ideia. E o Senhor diz: volta para a tua casa. Vai para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, como teve compaixão de ti. E a palavra diz no verso 20, que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Um detalhe: Decápolis, 10 cidades. 10 cidades importantes da região. Ele não só vai para casa e começa a falar a respeito do que ele fez, do que Jesus fez na sua vida dentro de casa, mas ele sai também para a cidade, para 10 cidades, e começa a anunciar a Jesus. Dizem alguns historiadores que durante a diáspora, ou seja, quando a perseguição cristã no primeiro século, ou depois de Nero, ou depois de Domiciano, se não me engano, o outro imperador, que os cristãos saem de Jerusalém, fogem para preservar as suas vidas, e chegam inclusive a Decápolis, e lá encontram
organizações prontas, praticamente igrejas estabelecidas, porque um dia esse homem começou a testemunhar do que Deus fez na vida dele. Sabe, queridos, nós temos vivido muitas coisas com o Lucas, e nessa lista de transmissão que eu me referi, em todas as mensagens em que eu informava o estado do Lucas, os acontecimentos, o que tinha sido feito, o que estava planejado, ao final eu buscava colocar um versículo da palavra do Senhor, que pudesse difundir àqueles que receberiam aquela mensagem a mesma paz e alegria no coração que eu estava sentindo. E eu recebi testemunhos de que isso fez mudança na vida de muitas pessoas, inclusive familiares, que estão pertinho de mim, ali em Rondônia. E eles falam com minha mãe e falam assim: nossa, eu queria ter mais informações do Theo, meu apelido de infância é Theo, mas eu fico até com medo de ligar e preocupar, ele já está passando por tanta coisa, mas eu fico tão bem quando eu recebo as mensagens dele. Porque há um princípio, querido. Quando nós obedecemos princípio, Deus se move por princípio. Deus se move por padrões. E quando a gente entende os princípios e os padrões de Deus e nos movemos junto com Ele, não contra Ele, nós temos o favor de Deus nas nossas vidas. E um dos padrões é a tua casa primeiro, os teus primeiros, depois a igreja, depois a cidade, depois a nação. Se nós examinarmos o Salmo 128, eu não vou discorrer sobre ele, mas nós vamos encontrar um padrão que começa do íntimo e atinge casamento, família, trabalho, igreja, nação e posteridade. Anuncia o que Ele fez por você. Eu quero concluir relatando aí num último vídeo, para nós encerrarmos. Nesse vídeo você vai ver um pouco, ou praticamente toda a história que eu já contei. As fotos, muitas delas que vocês já viram. Mas no final dele eu quero falar por que eu preferi passar esse vídeo. Por favor. Violão. E eu tenho gratidão por ser médica e por poder participar de histórias de vida e de luta que me engrandecem como pessoa e que despertam em mim e no time do qual faço parte os sentimentos mais nobres que existem: a empatia, a compaixão e o respeito. O que me faz continuar a lutar são pacientes como Lucas, que lutou bravamente contra um tumor cerebral que o fez permanecer em estado de mal epilético por meses. A bravura desse guerreiro, a fé inabalável dos seus pais e o apoio do time da F-Star nos fizeram lutar contra o impossível. E o Lucas sobreviveu. Ele está em processo de cura do tumor e a cada dia ele retoma a sua vida. Obrigada, Lucas, por me deixar fazer parte da sua história. Meu nome é William e eu e minha esposa Cláudia passamos por um momento muito difícil nas nossas vidas. Vimos nosso filho mais velho, Lucas, sendo diagnosticado com um tumor de células germinativas no sistema nervoso central, e durante 110 dias permanecemos internados no hospital da F-Star aqui em Brasília. E graças a Deus pela equipe que ali nos acolheu, que respeitou, e depois desse período de internação estamos em casa, em home care. O Lucas continua seu processo de reabilitação, lutando pela vida, porque ele sabe que há um propósito, uma missão para se cumprir aqui nesta terra. E é esse amor, essa determinação desse guerreiro que nos faz continuar. Muito obrigado, Redidor. Que Deus abençoe cada um. Eu quis passar esse vídeo alinhado com a palavra que foi ministrada. Aquele homem foi cuidar da sua casa e ele anunciou a Decápolis. Esse vídeo é um vídeo institucional que foi realizado pela Redidor, do qual o Hospital da F-Star faz parte aqui em Brasília. E esse vídeo, ele rodou todas as unidades da Redidor no Brasil inteiro. Aprove a Deus que pela história de vida do Lucas, da nossa família, de alguma maneira o nome dele fosse conhecido.
E muitas vezes quando nós passamos por uma adversidade, nós dizemos: Deus, eu não aceito, eu não quero. Porque nós nos achamos merecedores de todo o cuidado de Deus, como se a coisa não saia da forma com que eu quero, Deus não está cuidando. O que não é uma verdade. Sabe uma coisa que Deus reforçou no meu coração em todo esse processo? É que o propósito é maior do que a pessoa. O propósito de Deus na tua vida é maior do que você. O propósito de Deus na minha vida é maior do que eu. O propósito de Deus na vida do Lucas é maior do que a própria vida do Lucas. E quando nós entendemos isso e nos curvamos diante de Deus, nós passamos a andar com Deus, sob o cuidado de Deus, e não em angústia, não em aflição, não em desespero. Não que não tenhamos problema, mas eu quero te dar mais uma. Segura aí. Eu aprendi que paz não é a ausência de conflito. Paz é a certeza de triunfar sobre o caos, porque Deus está comigo. Você pode ter paz quando tiver certeza de que a presença de Deus com você é maior do que, como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação. Se você puder, eu queria que você ficasse de pé, para que nós louvássemos ao Senhor neste momento, e para que você possa fazer deste cântico a tua oração ao Senhor de entrega de plena verdade.